mais uma aula do nosso curso de matemática básica. Mas antes de começarmos a estudar, meus queridos, deixo aqui esse versículo da palavra de Deus para vocês. Êxodo 14:14. O Senhor lutará por vocês. Fiquem calmos. O Senhor lutará por vocês. Fiquem calmos. Se você está passando por uma luta grande, não sabe o que fazer, não vê uma porta de saída ou uma solução, Deus manda te falar agora. Não se preocupe. Eu vou lutar por você. Se acalme. Calma o coração. Fique em paz. A paz que excede todo entendimento. A paz de Deus. A paz que o mundo não pode dar. Que Deus te abençoe. E dando aqui continuidade, quero falar sobre critérios de divisibilidade. Agora por 4, 5, 8, 10, 11, 100, 1000 e outras potências de base 10. Tá bom? O objetivo da nossa aula é ensinar os alunos de forma clara e objetiva quais são os critérios de divisibilidade por 4, por 5, por 8, por 10, por 11, 100, 1000 e essas outras potências de base 10. Usando aqui exemplos práticos e também vamos resolver algumas questões de múltipla escolha, tá bom? Para fixar o conhecimento. Tema pessoal que cai bastante em Olimpíadas e que cai também nas disciplinas das escolas, né? Tanto do sexto como do sétimo, nono ano, ensino médio e até o Exame Nacional do Ensino Médio também, o Enem. Sempre está caindo, tá bom? Então, o que é um critério, né, de divisibilidade? Por exemplo, aqui, quando é que eu sei que um número é divisível por 4? Se eu pegar aqui o 8 e fizer a divisão de 8 por 4, sabemos que é 2, porque 2 vezes 4 dá 8. Aí repare que nessa divisão o resto é 0. Toda vez que você divide um número por outro e o resto é 0, você diz que esse número, no caso aqui o 8, ele é divisível por 4, tá bom? E os critérios aqui servem para que a gente identifique quais são divisíveis, no caso aqui por 4, sem precisar fazer a conta, certo? Olha aqui, ó. O número é divisível por 4 se os dois últimos algarismos forem divisíveis por 4, ou formarem um número divisível por 4. Olha aqui, ó. Exemplos. Olha aqui o 36. 36, os dois últimos algarismos formam o próprio 36. E nós sabemos que 36 dividido por 4 é igual a 9. E o seu resto é 0. Porque 9 vezes 4 dá o próprio 36. Logo, 36 é divisível por 4. Olha aqui o 312. Bora pegar aqui só o 12. Quanto é que é 12 dividido por 4? 3, porque 3 vezes 4 dá 12. Ou seja, se o 12, que é o número formado pelos dois últimos algarismos aqui do 312, é divisível por 4, você executar a divisão, o resto vai ser 0, isso significa que o 312 também será divisível por 4. Ok, pessoal? Ou seja, para eu saber se esse número 312 ele é divisível ou não por 4, não preciso fazer toda a divisão. Basta fazer aqui a divisão do número formado pelos seus dois últimos algarismos por 4. Se a divisão for exata, o número maior é também divisível por 4. Tá bom? 517. Pegue aqui o 17 e divida por 4. Se você dividir 17 por 4, a gente tem o seguinte. Vai dar 4, porque 4 vezes 4 dá 16. Mas não alcança o 17, né? Vai ficar faltando 1. Ou seja, o seu resto aqui é diferente de 0. Logo, 17 não é divisível por 4. Se o 17 não é, o 517 também não será divisível por 4. Ok? Simples assim. Vamos aqui agora para o critério de divisibilidade por 5. Nós temos o seguinte, quando é que um número é divisível por 5? Um número é divisível por 5 se terminar em 0 ou 5. Simples assim. Quais são os múltiplos de 5, pessoal? Os múltiplos de 5 são exatamente os números que são divisíveis por 5. 0,
5, 10, 15, 20, e são infinitos, né? Note que cada um desses aqui, dividido por 5, o resto é zero. Aí note também que eles ou terminam em 0, ou em 5. Beleza? Então, toda vez que o número terminar em 0 ou em 5, ele será divisível por 5. Exemplos, 25 termina em 5. Logo, ele é divisível. Se tu dividir 25 por 5, o resultado será 25 dividido por 5, o resultado será 5, né? Porque 5 vezes 5 dá 25, tá bom? Note aqui o 120, ó, termina em 0. Logo, também ele será divisível, tá bom? Se você executar aqui a divisão, ó, vamos fazer esse caso aqui, 120 dividido por 5. Fazendo aqui a divisão, a gente pega aqui o 12, né? 12 dividido por 5 é 2, 2 vezes 5, 10. 12 menos 10, 2. Aí desce o 0. 20 dividido por 5 é 4. 4 vezes 5, 20. 20 menos 20, ó. Resto 0. Tá bom? Logo ele é divisível. Se eu pegar o 47, tá bom? Termina em 7. Não está no critério, né? Não está aqui no critério de divisibilidade. Tá bom? Não termina em 0 nem 5. Logo, 47 não será divisível por 5. Se eu armar aqui a conta, ó, 47 dividir por 5, a gente vai ter o seguinte. 4 não dá, pega logo direto 47, né? Qual é o número que multiplica o 5 e dá 47, ou mais perto? No caso vai ser o 9. 9 vezes 5, 45, tá bom? 47 menos 45 vai sobrar 2, que é diferente de 0. Logo, não é divisível. Não necessitaria fazer essa conta, basta olhar o último algarismo. É diferente de 0 e de 5, você já conclui. Então, 47 não é divisível por 5. Tá bom? Vamos lá, pessoal. Quando é que o número é divisível por 8? O número é divisível por 8 se os 3 últimos algarismos forem divisíveis por 8. Ou seja, você pega aqui o 1024, separa aqui os 3 últimos algarismos, que formam o 0,24, né? E 0,24 é o próprio 24. 24 dividido por 8 dá 3, porque 3 vezes 8 dá 24. Logo, se o 24 é divisível por 8, né, que o resto vai ser 0, tá bom? Então, o 1024 também será, certo? 2136. Vamos separar aqui ó, os 3 últimos algarismos. Formou o número 136, que dividido por 8 vai dar 17. E o resto é 0. Ou seja, a conta é exata. Se é exata, 136 é divisível por 8, logo 2136 também será. E eu quero fazer esse exemplo aqui com vocês. Ó. 2136 dividido por 8. Tá bom? Bora fazer aqui essa divisão. 21 dividido por 8, pessoal, porque 2 é menor, né? Eu pego aqui o 21. 21 dividido por 8 vai ser 2, porque 3 vezes 8 dá 24, passa. E 2 vezes 8 dá 16. 21 menos 16. Só fazer assim, ó, quanto falta a 16 para chegar no 21, se não quiser fazer pegando aqui na reserva, né, o emprestado. Aí você conta 16, 17, 18, 19, 20, 21, 5, né? Ou seja, aqui sobra 5. O que eu faço agora? Baixo o próximo algarismo, tá bom? Que é o 3. Aí fica 53 dividido por 8. Aí vamos lá, quanto é que é 53 dividido por 8? Se eu fizer 8 vezes 5, 40. 8 vezes 6, 48. 8 vezes 7, 56. Passou, não é isso? Então é 8 vezes 6. Ou 6 vezes 8, que vai dar 48. Certo? Aí 53 menos 48, vamos fazer do mesmo jeito que eu fiz aqui o 16 para 21, né? Vamos fazer 48 para 53, ó. 48, 49, 50, 51, 52, 53, tá bom? Também é 5. Aí agora eu baixo o 6. 56 dividido por 8, eu falei agora há pouco, né? 7 vezes 7 vezes 8, 56. Fazendo a subtração, o resto é 0, comprovando que, de fato, 2.136 dividido por 8
é uma conta exata, ou seja, é divisível por 8. Nós que não precisaria, né, eu fazer essa conta toda. Bastava olhar, como vimos aqui, os 3 últimos algarismos. Tá bom? E para finalizar aqui o critério por 8, pessoal, a gente tem 357. Os 3 últimos algarismos é o próprio 357. E se tu fazer a divisão por 8, dá 44, mas vai sobrar 5. Ou seja, o resto aqui diferente de zero. Então não é divisível, tá bom? Faz a conta aí, você vai perceber. Bora continuar aqui, ó. Vamos agora para a divisibilidade por 10, tá bom? Quando é que o número é divisível por 10? Se ele terminar em 0. Simples assim. 70 termina em 0. Logo ele é divisível por 10. A gente sabe que o 70 é a mesma coisa que 7 vezes 10. Não é isso? Ou seja, é um múltiplo de 10. Logo ele é divisível por 10. Tá bom? 145, pessoal, termina em 5. Logo não é divisível por 10. Se tu dividir 145 por 10, o resto vai ser 5, que é diferente de 0. Simples assim. Um número é divisível por 10 quando termina em 0. Tá bom? E quando é que é divisível por 100? Quando ele terminar em 2 zeros. Olha o 500. Termina em 0, 0. Termina em 2 zeros. Logo ele é divisível. O 500 é 5 vezes o 100. Não é isso? Então ele vai ser divisível por 100. Tá bom? Olha o 1200. Ó. Termina também em 2 zeros. Logo vai ser divisível. Mas o 250, pessoal, termina com 50, com 5 e um 0. Ou seja, não é em 2 zeros. Logo, ele não será divisível. Tá bom? Se for dividir 250 por 100, vai dar 2 e o resto vai ser 50. E continuando aqui, ó, divisibilidade aqui por 1000, a gente tem o seguinte: um número é divisível por 1000 se ele terminar em 3 zeros. 5000 termina em 3 zeros. Logo, ele é divisível por 1000. 12.000 termina em 3 zeros, logo ele é divisível por 1000. Inclusive é 12 vezes 1000, né? Que dá 12.000. Agora observe aqui, ó, 1250 termina com 2, 5 e 1 zero. Ou seja, não termina em 3 zeros, logo ele não é divisível. Tá bom? E aí, pessoal, não sei se vocês perceberam, né? Esses critérios aí aqui quando são potências de 10. Certo? Ó, que são 10, 100, 1000, 10.000. Aí podemos aqui acrescentar 100.000. Tá bom? E quantos zeros você quiser aí. Note aí, ó, toda vez que for uma potência de 10, basta olhar aqui a quantidade de zeros. Quando é que o número é divisível por 10? Quando termina com 1 zero, porque o 10 só tem 1 zero, tá bom? Quando é que é divisível por 100? 100 tem 2 zeros, então o número tem que ter ou terminar com 2 zeros. Quando é que é divisível por 1000? 1000 tem 3 zeros, ó. Então o número é divisível por 1000 quando termina em 3 zeros. Por 10.000, a mesma coisa. O número é divisível por 10.000 quando termina em 4 zeros, porque o 10.000 tem 4 zeros. E 100.000, que tem 5 zeros, quando é que um número é divisível por 100.000? Quando ele termina em 5 zeros. E 1 milhão, que tem 6 zeros, o número será divisível por 1 milhão quando terminar com 6 zeros. Tá bom? Então vamos aqui, ó, para a gente finalizar aqui a aula e fazer alguns exercícios rápidos aqui. Divisibilidade por 11. Quando é que o número é divisível por 11? Se a diferença, olha aí uma continha de menos, né? Entre a soma, continha de mais, dos algarismos de posição ímpar e a soma dos algarismos de posição par for múltiplo ou múltipla. Se essa soma for múltipla de 11 ou igual a zero. Vamos lá, o que ele quer dizer aqui? Ó? Vou explicar aqui por meio desses exemplos. A gente tem aqui 2.728. Bora ver aqui as posições desses algarismos aqui, o 2, o 7, o 2 e o 8. O primeiro aqui, pessoal, é o 2. Então a posição dele é ímpar. O segundo algarismo é o 7. A posição dele é par. O terceiro é o 2, é ímpar. Posição ímpar, né? E o quarto aqui, ó, está na posição par, o 8. Poderia ter feito assim também, ó. Ímpar, posição par, P de par, né? Posição ímpar, posição par, tá bom? Eu vou pegar esses algarismos aqui que estão na posição ímpar e vou somar.
Quais são eles que estão aqui no ímpar? O 2 mais 2. Somando dá quanto? 4. Tá bom? E vou somar também os que estão na posição par, que são par, o 7 e o 8. Quanto é que é 7 mais 8? 15. E faço a subtração, ou a diferença dos pares, tá bom? Que é esse aqui de baixo, né? Isso aqui, posição pares, menos o resultado que está na posição aqui dos ímpares, tá bom? Ou seja, 15 menos 4. 15 menos 4 dá 11. E 11 é múltiplo de 11, né? 11 é igual a 1 vezes 11, é um múltiplo de 11. Logo, se esse resultado for múltiplo de 11, essa diferençazinha aí, o número lá, o 2.728, também será múltiplo de 11, ou divisível por 11. Ok? Vamos ver aqui um outro exemplo aqui, ó. Pega aqui esse número, o 1234. Aqui, 1234. Posição ímpar, posição par. Posição ímpar, posição par. Primeiro, né, é ímpar. O segundo é par. Ímpar, par. E assim por diante, tá bom? Então, eu vou somar aqui os que têm a posição par e subtrair os que têm a posição ímpar. Beleza? E verificar se é múltiplo de 11. Vamos lá. Na posição aqui, ó, par. E aqui vai ser ímpar. Tá bom? Posição par, eu tenho 2 e o 4. Somando 2 mais 4 vai dar 6, menos. Posição ímpar, eu tenho 1 e o 3. 1 mais 3. 1 mais 3. Quanto é que é 1 mais 3? 4. Subtraindo 6 menos 4 dá 2. E 2, pessoal, não é múltiplo de 11. Como não é múltiplo de 11, o número 1234 também não será múltiplo de 11, tá bom? Por que o 2 não é múltiplo de 11? Né? Porque não tem nenhum número natural que multiplicando aqui, ó, o 11, tá certo? Natural inteiro, né? Multiplicando o 11 dê 2. Não existe, não é 1. Tá bom? Qual é o número que multiplica o 11 para dar igual a 2 no conjunto dos números naturais? Não existe, tá certo? Logo, o 1234 não será divisível, né, por 11. Ok, pessoal? Agora vamos resolver aqui essas questões ou alguns exercícios para fixar o conhecimento, tá bom? Olha aqui, ó, o número 3.216 é divisível por 4. Quando é que o número é divisível por 4 mesmo, pessoal? Quando eu pego os dois últimos algarismos, certo? Forma aqui o número e verifico se esses dois últimos é divisível por 4. Olha, 16 dividido por 4 é 4, porque 4 vezes 4 dá 16. E vai sobrar aqui 0, né? Uma divisão exata. Logo, letra A, é divisível por 4. Esse número é divisível por 5, pessoal? Não. Por quê? Porque para ser por 5 tem que terminar ou em 0 ou em 5. Então ele nem termina em 0 nem em 5, termina em 6, né? Então não é por 5. É divisível por 10, pessoal? Não, porque para ser divisível por 10 tem que terminar em 0. Não é o caso. E aqui, pessoal, tem 10, mas na verdade é 100. Tá bom? Esse número é divisível por 100 também não, porque para ser divisível por 100 tem que terminar com os dois zeros, né? No caso, termina com 16. Logo, ele não é. Então, a resposta, somente aqui, a letra A. Questão 2. O número 2.400 é divisível por 5? A resposta, sim, porque ele termina em 0. Para ser por 5, tem que terminar ou em 0 ou em 5. Tá bom? Esse número é divisível por 8. Será que ele é divisível por 8, pessoal? Qual é o critério lá do 8, né? Se tu pegar os três últimos algarismos, que formam aqui o 400, dividir por 8, se o resto for 0, ou seja, a conta for exata, e o 400 for divisível por 8, logo o 2400 também será. Então, bora verificar aqui, ó. Então, aqui 400 dividido por 8. Pegar aqui o 40, né, porque 4 é menor. 40 dividido por 8 é 5. 5 vezes 8, 40. 40 menos 40, 0. Tá bom? Aí o que eu faço agora?
desce o outro zero. Aí desceu, a regra é desce, o algarismo divide. 0 dividido por 8. Na 0, 0 forma o 0, né? Dividido por 8, 0. 0 vezes 8, 0. E 0 menos 0, 0, né? Ou seja, o resto aqui de fato é igual a 0. Logo, 400 é divisível por 8. Então, 2.400, segundo o critério, né? Também será divisível por 8. Tá bom? Então, ó, é divisível por 5 e é por 8. Bora continuar aqui. Ó. Será que é divisível por 10? A resposta é sim. Por quê? Porque termina em 0. Lembra? Por 10 tem um 0. Se terminar com pelo menos um 0, já é divisível. Certo? Ou seja, também é divisível por 10. Logo, a alternativa correta ó, é a letra D. O número 2400 é divisível por todas as anteriores, né? Ou seja, pelo item A, B e C, o 5, 8 e o 10. Ok, pessoal? Vamos aqui para o próximo aqui, ó. Questão 3 agora. E o que diz aqui a questão 3? Ó? Qual número abaixo não é divisível por 8? Não é. Tá bom? 1.600. A gente já sabe que para ser divisível por 8, a gente tem que olhar os 3 últimos algarismos. Vamos lá. 600, né? Bora dividir 600 aqui por 8. Qual o número que multiplica aqui o 8 para dar o 60, né? Começa aqui pelo 60. Tá bom? Porque 6 é menor que 8. Aí 8 vezes 8 dá 64, então é 7. Quanto é que 8 vezes 7, pessoal? 56. E 56, para chegar no 60, falta 4. Beleza? Aí eu baixo agora o 0 e divido. 40 dividido por 8 dá 5. 5 vezes 8, 40. 40 vezes 40, 0. Ou seja, a letra A, esse número aqui é divisível por 8. Não é a resposta, porque ele quer o que não é. Tá bom? Bora verificar o B. Olha aqui os 3 últimos algarismos aqui, ó. 1 é menor que 8, então eu vou pegar o 14. 14 dividido por 8 vai ser 1. Porque se eu colocar 2, certo? Vai para 16 e passa, né? Então é 1. 1 vezes 8, 8. 14 menos 8, ou 8 para chegar no 14. Quanto é que falta? Ó? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 6, né? 6. Aí eu vou lá e baixo o 4. Olha o 64 aparecendo, dividido por 8. Dá quanto, pessoal? Aí, já comentei aqui, ó, que 8 vezes 8 dá 64. E 64 vezes 64, 0. Ou seja, 144 é divisível por 8. Obrigatoriamente, 3.144 também. Tá bom? Porque os restos aqui tá dando tudo 0, né? Então, o B também é. Vamos para o C. Opa, coloquei foi um C de certo ali, né? Vamos para o C agora. É o 5.300, não, 7.128. Então eu vou pegar somente 128, certo? E vou dividir por 8. Vamos ver quanto é que dá essa brincadeira aqui, ó. 1 é menor que 8, eu vou pegar aqui o 12. 12 dividido por 8, pessoal. De novo vai dar 1, porque 2 vezes 8 dá 16 e passa. Então fica 12 menos 8. De 8 para chegar no 12, né? Você pode pensar assim. Falta quanto? 8, 9, 10, 11, 12, até 4. Aí baixo 8. 48 dividido por 8. Ora, 48 dividido por 8 dá 6. 8 vezes 5, 40. 8 vezes 6 vai dar 48. Tá bom? Então 6 vezes 8 dá 48. Subtraindo aqui, ó. Resto também é 0. Ou seja, C também é divisível por 8. Não é a resposta. Como só sobrou o item D, a resposta só pode ser ele. É ou não é? Mas para tirar aqui a dúvida, bora fazer, né? Bora fazer aqui. Bora dividir aqui quem? 5.357 por 8? Não. Simplesmente o 357. Arrumando aqui a conta. 357 dividido por 8. Pega 35, dividido por 8. 5 vezes 8 dá 40. Tá bom? Diminuindo 8 do 40, vai para 32, né? Ou seja, 4 vezes 8, 32. 40 não pode, 5 vezes 8 dá que passa. Dá 4 vezes 8, 32. Aí 35 menos 32, ó, 5 menos 2, 3. E 3 menos 3 é 0, né? Baixa o 7.
37 dividido por 8. Olha aí, ó. De novo vai dar 4. 4 vezes 8, 32. 37 menos 32, ó. 7 menos 2 dá 5. 3 menos 3, 0. Olha quanto sobrou. Não tem mais nada para baixar. Sobrou 5. Que é diferente de 0. Logo, 357 não é divisível por 8. Consequentemente, 5.357 também não será. Tá bom? Então a resposta aqui é a letra B. Qual é o número abaixo não é divisível por 8? 5.357. Questão 4 diz assim, ó. O número 35 termina em 5. Não. Ele é divisível por 2? Não. Para ser divisível por 2, já aprendemos no vídeo anterior, tem que ser, um número tem que ser par. Tá bom? Ou seja, terminar em 0, 2, 4, 6, 1, 8. Como ele termina em 5, não é por 2. É por 3. Quando é que você quer por 3, pessoal? Quando a soma dos seus algarismos, que no caso aqui é o 3 e o 5, né? For um múltiplo de 3. 3 mais 5 dá 8. E 8 é igual a 3 vezes quanto? Não tem um número natural, um número inteiro, pessoal. Que multiplicando por 3 deu 8. Ou seja, não é divisível por 3, tá bom? Se a soma dos algarismos lá não é, logo o 35 também não será. Beleza? Esse número é divisível por 5, com certeza, não é o critério. Toda vez que terminar em 0 ou 5, ele é divisível por 5. Tá bom? A resposta é a letra C. Letra D, esse número é divisível por 10? Não, porque para ser por 10 tem que terminar em 0. Ele termina em 5, né? Como diz aqui na questão. Então vamos lá, vamos avançar aqui, ó. Próxima questão. O número 50.000 é divisível por 10, pessoal? Sim, porque ele termina com um 0, pelo menos um 0. Ele é divisível por 100? A resposta também é sim, porque ele termina também em 2 zeros. É divisível por 1.000? Também, porque ele também aqui, ó, vai terminar em 3 zeros. Ou seja, a resposta certa seria todas as anteriores. 50.000 é divisível por 10, por 100, por 1.000. Tá bom? E também seria por 10.000, né? Que 10.000 tem 4 zeros e olha aqui, ó, 4 zeros. Ok? Próxima questão, para a gente finalizar. Diz assim. Questão 6. O número 7.282 é divisível por 5? A resposta é não. Não é divisível por 5. Por quê? Porque ele termina em 2. Para ser divisível por 5, já vimos. Tem que terminar em 0 ou 5. Ele é divisível por 10? Também não, porque termina em 2. Para ser divisível por 10, tem que terminar em 0, né? 0 no 10 e 0 aqui, tá bom? Vamos pular aqui para a letra D, ó. Ele é divisível por 100? Também não, né? Tá fácil, né? Porque para ser por 100 tem que terminar em 2 zeros, hein? Tem nenhum zero no final. Sou ok? Letra C. Vamos só tirar a dúvida aqui, pessoal, né? De fato, ele é divisível por C, usando aqui o critério de divisibilidade por 11, né? Que o C é 11. Lembra aí ainda do critério? Ó? Pega aqui o 7.282. Aí eu tenho os algarismos de ordem ímpar, o par, o ímpar e o par, tá bom? Aí para saber se ele é divisível por 11, eu expliquei que basta você fazer a soma dos algarismos pares, que no caso aqui, ó, é o 2 e o 2, ou seja, 2 mais 2, que vai dar 4, né? E subtrair pela soma dos ímpares, que é 7 e 8. 7 mais 8, que vai dar 15. Aí aqui, pessoal, a gente chegou aqui em 4 menos 15, né? Que para os alunos aí do 6º ano pode parecer estranho, né? Porque quanto é que vai dar isso aqui? Como é que eu faço para tirar 15 do 4, né? Quando isso acontecer, pessoal, tá bom? O resultado aqui, ó, você pode pensar assim, uma forma de você entender isso aqui. 4 menos 15 é como se tu tivesse 4 reais para pagar uma conta, ó, negativo, né? Imagina que é uma conta de 15 reais. Tu dá 4 reais. Tu consegue pagar toda a conta? Não. Vai ficar faltando 11. Aí por isso que tem o negativo, para indicar que tá negativo, né? Tá faltando esse 11 aí. E 11 ou menos 11, pessoal, é a mesma coisa que 11 vezes menos 1. Tá bom? Ou menos 1 vezes 11, né? Que vai dar aqui
o menos 11. Ó. 11 vezes uma dívida de R$1, pense assim, dá menos 11, tá bom? Ou seja, por isso aqui, mesmo no negativo, você conclui também que o 11 é divisível, esse número aqui, o 7.282, é divisível por 11. O que eu quero dizer? Pessoal do sétimo, oitavo, não para cima, né? Se der resultado negativo, e se for múltiplo de 11, o critério também vale, tá bom? E se você não quiser fazer dessa forma, dando assim um resultado negativo, como é que você pode pensar ou fazer? Simples assim, ó. Olha para cá de novo, ó. Deu aqui o 4, né? 2 mais 2 deu 4, e o 7 mais 8 deu 15, tá bom? Você pode simplesmente trocar a posição dos números. Pegue o 15 menos o 4. Ou seja, os ímpares menos os pares. O resultado vai dar o que nesse caso? Ó, 11. Que nós sabemos que 11 é uma vez 11. Tá bom? Concluindo então que esse número 7.282, fazendo dessa forma, ó, também é divisível por 11. Tá certo? O que eu fiz aqui, pessoal? Ó, simplesmente eu coloquei os ímpares, né, a soma dos ímpares das posições dos algarismos de posição ímpar, né, que é o 7 ó, e o 8, menos os pares. E também funciona do mesmo jeito. Tá bom? Então é isso. Espero que tenham gostado. Estudem e Deus abençoe vocês.